Então vamos lá. Vamos falar, o assunto de hoje vai ser desconstitucionalização. Tipo assim, um palavrão. Desconstitucionalização. Acabou o assunto, sem acabar de falar. Quiserem mudar de assunto, falar outra coisa constitucional, beleza? Sem problema. E pode me perguntar, pode me interromper a hora que quiser, tá bom? Sei lá, mandando mensagem, abrindo áudio, como vocês quiserem, tá bom? Vou deixar o chat aberto, porque se alguém mandar... Imagina a lousa, a letra incrível do professor. Letícia, foi muito falso agora. Nossa senhora, como foi falso. Mas tudo bem, Letícia. Tudo bem. Vamos lá. Muito falso. Olha lá. O que é desconstitucionalização? Antes de falar propriamente dito do assunto desse tema, eu acho legal a gente lembrar de uma coisa lá atrás. Primeiro, lá atrás o quê? O que é Constituição? Mas não é o que é Constituição do ponto de vista jurídico, é bonitinho, ai, Constituição é isso, isso, isso. Não quero isso aí. Eu quero, eu sempre falo em aula, para não errar isso para qualquer matéria, qualquer concurso que você for prestar, é lembrar de um ponto sagrado. Você pode entender Constituição de duas formas. Ou você entende que Constituição, primeiro, de duas formas ligadas, você não vai desconsiderar nenhuma nem outra. Ou você entende que Constituição é o cérebro, ou Constituição é Deus. Para com isso. Você tem que pensar nessas duas coisas. Constituição é cérebro ou Constituição é Deus. Por que cérebro? Porque todo comando no meu corpo vem do treco aqui, do cérebro. Vem tudo daqui. Quem comanda todo o sistema jurídico é a Constituição. Nasceu uma nova lei. Tem que ter pertinência com a Constituição. Uma lei anterior tem que ter pertinência com a Constituição. Tudo tem que ter pertinência com a Constituição. Ou seja, tudo tem que ter autorização. Quando eu penso em pertinência, entendo que todas as normas jurídicas pedem autorização para a Constituição, para existir e para nascer. Aí você pensa, não, professor, não é respeitar, né? Respeito. Não é respeito, é autorização. Porque a gente vai entrar tem que viajar muito na ideia da teoria pura do direito. Aquela pirâmide de Hans, a pirâmide era o quê? Ela formava aquela pirâmide com a ideia de validade. Por isso que eu falo que as normas pedem validação, pedem permissão para a Constituição. Validade como? Uma norma aqui se valida na de cima, se valida na de cima, se valida na de cima, e a Constituição valida todas. Então, na realidade, a Constituição valida a existência das demais. Então, não é meramente tem que respeitar a Constituição. Nós, pessoas, devemos respeitar a Constituição. O sistema jurídico deve a sua existência a ela. Por isso que é cérebro. A Constituição mandou um comando, tudo obedece. É onde eu preciso chegar agora, é Deus. Deus, normalmente eu falo sempre em aula, Constituição aqui, é Deus, acabou. Você não vai errar. Por que Deus? Sem eu entrar muito no conceito, não quero até conceito de religião, hein? Mas assim, Deus, tá, primeira coisa, Deus sempre existiu? É Deus, porra, né? Para aí. Tem algo anterior a Deus? Pô, é Deus, né? Não tem. Não perceba o que eu tô querendo dizer. Não tem nada anterior a Deus. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Para aí. Vamos trazer isso para a Constituição. Por isso que eu falei, pensa, a Constituição é Deus. A Constituição de 88, de 1988, ela existe, olha a pergunta, o conceito jurídico. Ela existe, ela tem os seus efeitos jurídicos desde quando? Minha resposta, desde sempre. Para aí. Deus existe desde quando? Desde sempre. E a Constituição de 88? Desde sempre. Pô, mas tem uma coisa errada, porque a Constituição, ela é de 88, você tá dando uma data? Ué, tá bom, se você voltar no tempo, sei lá, não sei fazer conta não, mas a Bíblia tem 2000 anos, sei lá eu. Então tem uma data? O livro tem, mas quem tá por trás não. A Constituição tem uma data, que ela foi supostamente que ela foi publicada, ela entrou em vigência, só que a vigência dela é igual Deus, ela propaga efeito para o presente, passado e futuro. Isso é importante entender. Ah, é a Constituição de 66, a tua resposta. Pensando no conceito jurídico que eu tô falando agora para vocês, que a Constituição é Deus. E a Constituição de 66? Não é a Constituição, ela nunca existiu. Mas como não? Do ponto de vista histórico, ela existiu. Do ponto de vista jurídico, não. Porque todas as normas que nasceram na então Constituição de 66 devem respeito à de 88. Como se 88 tivesse tido efeito lá naquela época? Volto. É igual a história do Big Bang. A Constituição, naquela nasce, ela explode, né? Ela vai explodir, faz o quê? Cria efeito, passado, presente, futuro, para todos os lados. É como se a nossa Constituição sempre tivesse existido. Isso é importante.
Sempre tiver existido. Então, e na época do descobrimento do Brasil, qual Constituição era válida? Estou te fazendo essa pergunta hoje, tua resposta, de 88. Não, mas como não? Uma parte jurídica válida ela é de 88. Historicamente, deveria ter tal coisa, etc, etc. Isso estou querendo se separem as informações. Efeito jurídico é uma coisa. Quem estava em vigência naquela época, olha a forma de falar, é diferente. Da vigência em 67, Constituição de 66. Efeito jurídico, pergunta de hoje, da nossa Constituição. Sim, a Constituição de 88 ainda produz efeito desde a... ia falar palavrão, desde dos dinossauros. Os dinossauros deveriam respeitar o quê? A Constituição de 88. Porque ela propaga efeito passado, presente e futuro, para sempre, para tudo, lembra? Para todos os lados ela propaga efeito. Não tem essa, não, propaga efeito para todos. É Deus. Não interessa a região que você é Deus. Lembra que você não vai errar. Falando que ela é Deus, aí que entra, a aula passada nós tivemos, que nós falamos aqui de constitucional, nós falamos de teoria da recepção normativa, e hoje que é a teoria da desconstitucionalização. Fiz toda essa introdução, quase esse bromation todo aqui, para poder entender o que eu vou falar agora. Por quê? Desconstitucionalizar, eu tenho que entender que existe alguém que é acima de tudo. É acima até de outras constituições. Como assim? Quando nasce a Constituição de 88, ela propagou, né, e propaga ainda efeitos lá, né, para sempre, para trás, para frente, etc. Para aí. Só que a Constituição, ela tem uma ideia, normalmente as Constituições, as Constituições, americana, América do Sul, europeia nem tanto, mas também aqui dos Estados Unidos, normalmente é assim, normalmente não, é assim. Trabalha com o conceito de aproveitamento, gente. Aproveitamento e economia legislativa. Como assim? Olha, eu nasci, eu Constituição, estou produzindo efeito, e só que existem normas jurídicas que já existem aquelas normas, já estão produzindo efeito. Eu vou dar uma olhada, Constituição, Deus, vou olhar. Você se adequa a mim. Olha a diferença, não é respeito, você se adequa a mim. Você tem validade sobre mim, Constituição. Então acho que eu vou te aceitar, vou permitir que você continue existindo. Perfeito? Essa é a ideia de aproveitamento. Pegando um pouquinho da última aula. Você tem um Código Penal de 1940, já está pronto. Nasce 88. No 88 olha para o código e fala, tá bom, eu acho que eu vou recepcionar você, vou permitir que você continue produzindo efeito. Estou aproveitando, estou tendo uma economia legislativa. Só vocês olharem para o legislativo do Brasil e falar, e aí, produz quanto de norma? Produz quanto de coisa interessante? Pô, nada. Demora para você produzir uma lei. Imagina um código penal, um código tributário. Por isso que você usa esses fenômenos, vamos chamar assim, que trazem a Constituição, que utilizam a Constituição para aproveitar as normas anteriores. Só que tem um negócio interessante, que é a desconstitucionalização. Por quê? O que essa desconstitucionalização faz? Olha como eu vou falar, ela não olha para as normas infralegais anteriores. Como assim? Ela não olha para as leis. Presta atenção. Teoria da recepção normativa. É a teoria que olha para o passado, da Constituição de 88, olha para o passado e fala, olha, essas leis vou aproveitar. Se eu vou aproveitar essas leis, eu aproveito elas recepcionando. Recepcionando quer dizer o quê? Ela é constitucional, eu adequo a elas. Então, elas podem continuar produzindo efeito. Olha a diferença. Desconstitucionalização é quando a Constituição nova, que a Constituição nova está na minha mão, ela olha para a Constituição anterior e fala, vou aproveitar você. Volta tudo. Recepção normativa, abaixa a mão mais um pouco. Recepção normativa é a Constituição, olha para as leis infraconstitucionais passadas e aproveita ela. Quando ela aproveita essas leis anteriores, ela está recepcionando essas leis. Ela está aceitando que essas leis tenham vigência. Para aí. Desconstitucionalização. Já vou ler, Letícia. Eu não olho para as leis. Estou nem para as leis. Eu olho para a Constituição anterior. Eu olho para a Constituição e faço o seguinte, eu, Constituição nova, olho para a anterior e tiro todo o poder constitucional dela, sugo o poder dela. Eu faço aquela lei virar, aquela Constituição virar
uma norma mortal como as outras. Presta atenção. O que é constitucionalizar? É fazer aquele negócio ter força de Constituição. Isso é constitucionalizar. Certo? O que é desconstitucionalizar? É você pegar aquele negócio, você não vai revogar, você não vai mutilar, você não vai tirar a vigência. Você vai tirar a força constitucional. De uma outra forma, desconstitucionalizar é quando a Constituição nova, ela retira a força constitucional da CF anterior, rebaixando ela do ponto de vista de hierarquia. Você rebaixa a Constituição anterior, ela ganha status de lei. O nome dela vai ser Constituição X, não vai mudar o nome não se altera, só que ela vai ter status de lei, de mera lei ordinária, por exemplo. Tá? Nesse raciocínio, a Constituição, ela olha para a Constituição antiga, tá lá atrás, anterior, e fala, poxa, peraí, o que tá nesse texto constitucional anterior, presta atenção, o que está nesse texto constitucional anterior, eu, Constitucional, vou aproveitar, devo aproveitar, porque para que eu vou produzir de novo, né? Devo aproveitar, mas peraí, eu não posso te aproveitar como Constituição, não posso, de novo, sem entrar em religião, só para ficar fácil entender. As pessoas, nós, os brasileiros, não podem amar dois deuses. Ou seja, não posso amar duas constituições. Então, a Constituição nova, olha a viagem, olha para a anterior e fala, você não tem mais força. Você não é mais supra-sumo do sabor. Agora você vai ser uma lei, porque a Constituição é una. Você está podendo entender a loucura. Então, desconstitucionalizar é olhar para o texto anterior e falar, quero você. Isso é muito raro acontecer. Isso é muito raro. Aconteceu algumas vezes no Brasil, mas é muito raro. Eu olho, olha, eu quero que você continue produzindo efeito. Para quê? Só o negócio aqui, eu utilizar essas normas, de vez eu ter que produzir novamente. Pô, o texto está pronto lá, tá tudo certo lá. Para que eu vou desprezar? Eu aproveito. Só que eu não posso aproveitar como texto constitucional. Porque se eu, nova Constituição, reconhecer uma Constituição anterior, eu estou avisando que eu não sou inicial. Eu não sou inicial. Eu sou inicial. Lembre-se que isso cai exame de ordem. Uma das classificações das Constituições é o afirmar, uma das características da Constituição, lá pelo poder constituinte originário, é afirmar que toda Constituição é inicial. Quando eu falo inicial, que ela é o ponto de partida de tudo. Se eu afirmo que existe uma Constituição anterior, eu não sou inicial. Eu virei secundária. Estou em segundo lugar. Então quer dizer que tem algo antes de mim? Não, não tem. Eu olho para aquela suposta coisa que está antes de mim, lhe retiro, eu não quero competir com ninguém, retiro a sua força e você vira o quê? Uma mera lei. Você vira uma mera lei. Aí pega, a Letícia, o conceito de supremacia da Constituição é ao mesmo tempo realizar aproveitamento normativo das leis anteriores, respeitando o ordenamento jurídico. Perfeito, mas Letícia, só um ponto. A Letícia colocou assim. Então, a supremacia da Constituição, ela está acima de tudo e ela aproveita as leis anteriores. Perfeito, a teoria da recepção. Respeitando o ordenamento? Não, não é respeitar o ordenamento, é respeitar ela sim. Ela não respeita. O ordenamento jurídico é o agregado de tudo. Então, o ordenamento respeita quem? O novo texto constitucional. E não é que eu vou respeitar o ordenamento. O ordenamento jurídico, ele respeita o texto constitucional. Tá? Se você pegar... eu não lembro do filme. É de desenho. Da DC Comics. Do Super-Homem, sei lá. Ele teve uma treta lá no filme Super-Homem. E com quem que foi? Eu vou lembrar o nome do cara. Tem uma treta, o cara lá, ele ficou sem poder. Ficou sem poder porque socaram o Kryptonita nele. O Super-Homem foi rebaixado. É isso, Kryptonita, ela tira o poder do Super-Homem. A nova Constituição tira o poder da nova Constituição, mas não mata. Não, nesse filme não matou, hein? Então vai usar o exemplo para atrapalhar. Então, a nova Constituição, ela pega uma Kryptonita, tira aquele poder, aquela supremacia, Letícia, da Constituição anterior, tira toda aquela supremacia, fazendo aquela Constituição rebaixar. Ela rebaixa e fica no mesmo status, na mesma ideia de uma Constituição, das leis ordinárias, enfraquecendo a Constituição anterior. Perfeito, que a Letícia falou. Uma nova Constituição, ela enfraquece, tira força, e principalmente, duas coisas. Aquela Constituição, ela tem um nome. Qual o nome dela? Vai. Constituição X. A Constituição antiga chama Constituição X, tá bom? Aí vem uma nova Constituição, a Y, e tira a força da X, certo?
Primeira coisa, essa Constituição X agora tem status de lei ordinária, por exemplo. Só que o nome dela não muda. O nome dela não vai mudar. Qual o nome dela? Constituição X. Quer ver um exemplo? Comparando isso com teoria da recepção, você pega o decreto-lei de 1940 do Código Penal. Esse decreto-lei de 1940 do Código Penal, a nossa nova Constituição falou que de 88, olha, quem cuida do direito penal é lei ordinária. Só que lá, só que o Código Penal é um decreto-lei. O que acontece? Qual o nome dele? Decreto-lei de 40, não muda. Não mudou. Eu continuo chamando de decreto-lei. Mas ele tem status de lei ordinária. Que não existe mais a figura do decreto-lei. Né? Você pega o Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária. A nova Constituição pede lei complementar. Aproveitei. Eu chamo ele do quê? Lei ordinária com status de lei complementar. Isso cai, exame de ordem. E desconstitucionalizar faz a mesma coisa. Eu mantenho o nome anterior, Constituição X, com status de lei ordinária. Não deixou de ter o nome Constituição, mas não tem a força de uma Constituição. Ela é uma Constituição sem a força de uma. Ela não tem o poderio daquela Constituição, mas não deixou de ser, não teve alteração na sua certidão de nascimento. O nome está lá estampado no Diário Oficial, Constituição X, não mudou. V88 falou Constituição X, porém com força, eficácia ou status de uma lei simples, uma lei ordinária, por exemplo. Beleza? Tranquilos? Beleza, Letícia? Vê se todo mundo entendeu, não entendeu. E, como sempre, estou à disposição.